Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E a ideia desse vídeo, pessoal, é trazer aqui 3 exercícios resolvidos sobre o teste TD-Student para uma média populacional, certo? A ideia aqui é trazer um teste unilateral à direita, um outro teste unilateral à esquerda e um outro exemplo com um teste bilateral, beleza? Se você não assistiu a aula teórica sobre o teste TD-Student, eu vou deixar aqui no card, tá? Realmente recomendo que você assista, né? E esse primeiro exemplo aqui a gente trabalha nessa aula, beleza? Então, eu vou explicar aqui um pouco mais do procedimento manual desse teste de hipótese aí, beleza? Então, olha só, nesse primeiro exemplo, né, a gente já viu lá nessa primeira aula, a gente queria verificar dentro de um condomínio se a renda familiar das pessoas desse condomínio era superior a 2.000, tá? Um exemplo hipotético aqui, certo? Então, a gente traduz isso em termos de hipóteses estatísticas aqui, tá? Para mi igual a 2.000, certo? E o que a gente quer realmente verificar vai para o H1. A gente traduz o que a gente acabou de ver aqui, né? Que é mi maior do que 2.000. Sendo que esse mi é o nosso parâmetro populacional que representa a renda familiar dos moradores desse condomínio. E a gente vai avaliar isso através de uma amostra de 15 famílias. Ou seja, nós temos 15 observações aí para realizarmos esse teste de hipótese, certo? Então, na primeira família aqui, ó, a gente pode observar nessas 3 linhas os valores observados das rendas familiares, né? Olha só, na primeira, 2.406, na segunda, 2.528 e assim por diante, beleza? O teste T para uma média, a gente sabe que a gente faz uso da estatística T calculado, tá? Que vai ser basicamente, pode ser calculado dessa forma aqui, tá? Raiz quadrada de n sobre S, né? E aí, a gente vai destrinchar um pouco aqui o que seria cada elemento dessa fórmula, certo? Começando aqui pelo y barra, tá? O y barra, ele nada mais é do que a média dos elementos dessa amostra aqui, tá? Soma todo mundo e divide por n. O μ0 é o valor estabelecido na nossa hipótese nula, né? E na nossa hipótese alternativa. No nosso caso, é 2.000, tá? O n é o tamanho da amostra. A gente já viu que o n é igual a 15, na verdade. E o s é o desvio padrão da amostra. Tá? Então, é relativamente simples a gente ter acesso a essa estatística de teste, tá? Fazemos aqui individualmente. Nosso y bar vai ser quem? Vai ser 2.406 mais, aí você soma 2.528 mais 4.300 até 1.669, somando aqui, né? Dividido por 15, que é o tamanho da nossa amostra. O nosso y bar, pessoal, fazendo aqui na calculadora, dá um valor aproximado aí, 2.648,47, certo? O μ0 vai ser 2.000, tá? O n, 15, a gente já viu que é 15, tá? E o S, a gente calcula, né? A gente sabe que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Então, a variância é isso aqui, ó. 1 sobre n menos 1, que dá 1 sobre 14, vezes o somatório de yi menos y bar ao quadrado, somatório em i, né? Vai ser a raiz quadrada de tudo isso aqui, tá? A gente vai ter outras aulas aqui ensinando sobre essas estatísticas descritivas, né? De uma maneira mais simples, né? Detalhando cada parte dessa conta, né? A gente vai deixar aqui no card assim que estiver pronto. Após a gente realizar essa operação, a gente vai chegar em 620, um valor aproximado, tá? 620,07, certo? Então, como nós temos aí todos esses valores já calculados, então olha só, nosso T calculado vai ser quem? 2.648, escrever melhor aqui, 48,47 menos μ0, que vai ser 2.000 vezes raiz quadrada de 15 dividido por 620,07.
Então, consequentemente, nós temos aqui que o nosso T calculado ele vai ser algo próximo de 4,05. Beleza? T calculado, tá? E aí, pessoal, a gente viu também, isso está na nossa aula base, né? Primeira aula de teste de hipóteses que foi colocada aqui no canal também. Caso vocês não tenham assistido, eu realmente recomendo que assistam. E a nossa estatística, T calculado, segue uma distribuição T com n-1 grau de liberdade. Ou seja, o nosso T calculado segue uma distribuição T com n-1. Quem é o n? O n é 15. Consequentemente, n-1 tem 14 graus de liberdade. Então, olha só. A gente, para representar isso graficamente, né, a distribuição T, ela tem um formato parecido com isso aqui, tá? Centrado em 0. O nosso teste, ele é unilateral à direita, tá? Ou seja, a gente vai rejeitar H0 aqui se a nossa estatística de teste for maior do que um valor aqui que a gente vai chamar de T tabelado, certo? E a gente vai verificar esse valor em uma tabela fixa, tá? Esse T tabelado, lembrando que ele deixa essa probabilidade à direita, né? Essa área que eu estou destacando aqui, essa área vai ser igual a 0,05 e vai ser o valor do nosso alfa, tá? Ou seja, pessoal, vale destacar aqui que o alfa que a gente está utilizando é 0,05. Beleza? Então, para a gente verificar o valor desse T tabelado aí, né? A gente olha para uma tabela como essa aqui, beleza? E aí a gente vai procurar, basicamente, por 0,95, certo? Por que 0,95? Ora, a gente pode olhar para cá, ó, que esse valor que está aqui à direita, né, é o nosso alfa de 5%. Se ele é 5%, eu vou querer essa área escura, que é o que representa essa tabela, de 0,95. Lembrando que a área total é 1. E a gente vai olhar aqui também nas linhas a quantidade de graus de liberdade da distribuição, que no nosso caso é 14, não é? Então, olha só, a gente vai combinar aqui, ó, o 0,95 com o 14, né? Então, vamos ver onde é que dá isso aqui, ó. Esse valor vai ser de aproximadamente 1,76, certo? Então, esse 1,76 é o T tabelado, certo? Então, e 1,76 aproximadamente. Então, pessoal, agora o nosso próximo passo vai ser o seguinte: é simplesmente comparar, verificar o T calculado, que é 4,05, com o T tabelado, que é 1,76. O T calculado, pessoal, aqui, ele vai ser maior, né, do que o T tabelado. É isso, ou seja, ele vai estar mais à direita aqui. O que é que isso significa, pessoal? Se você já viu a aula lá sobre teste de hipóteses, você vai saber que essa distribuição sobre H0, né, ou seja, essa distribuição T com 14 graus de liberdade, ela mostra o quão improvável é, né, a gente calcula um p-valor que mostra o quão improvável seria o H0 de estar verdadeiro. Então, nessa situação aqui, que a gente usa essa distribuição T, qualquer valor do nosso T calculado superior a isso aqui, a 1,76, vai nos dizer que esse valor é muito improvável de acontecer se o H0 for verdadeiro. Ou seja, qual que é a nossa conclusão? A gente rejeita H0. Consequentemente, pessoal, a gente tem evidências para afirmar que a nossa média, a média da renda familiar aí dos moradores desse condomínio é maior do que 2.000, beleza? Então, é dessa forma que a gente interpretaria o teste de hipótese, beleza? Nesse caso, unilateral à direita, tá? Então, só interpretar em relação ao contexto, beleza? Vamos aqui, pessoal, agora para o segundo caso, tá? O teste unilateral à esquerda. Então, vamos pensar no seguinte. Em crianças de até 9 anos de idade, valores da taxa de colesterol LDL são considerados normais até 110
miligramas por decilitro, tá? Uma amostra de um grupo de crianças com determinada doença foi tomada para verificar se a média de colesterol, LDL, dessas crianças era considerado normal. Ou seja, pessoal, normal, no nosso caso, a nossa variável Y seria a taxa de colesterol, certo? No H1 aqui, nós temos que essa média é menor do que 110, né? E no H0 a gente vai ter que é igual aqui, tá? Para que a gente conheça a distribuição sobre H0, beleza? Então, olha só. A nossa amostra, a gente faz um procedimento muito parecido, tá, pessoal? A única diferença aqui é que a gente vai ter um número de amostra diferente, as médias e medidas descritivas diferentes, e na hora da tomada de decisão, tá certo? Então, olha só, pessoal. Lembrando aqui, tá? Eu já vou colocar aqui à direita, ok? Nosso T calculado, ele vai ser y barra menos m0 vezes raiz quadrada de n dividido por S. Vamos ver o que é cada coisa aqui, tá? Y barra é a média desses 12 valores aqui, dessas 12 taxas de colesterol, tá certo? Então, você pode verificar depois, mas fazendo isso na calculadora, a gente vai chegar no valor de 96, tá? Mi0, a gente já identificou o Mi0 aqui, tá? Vai ser 110, beleza? N vai ser igual a 12. E o S, o desvio padrão amostral, vai ser aproximadamente 7,15. Beleza? Então aqui, usando toda essa... colocando aqui na nossa fórmula, né? Vai ser 96 menos 110. E vai multiplicar pela raiz quadrada de 12 dividido por 7, beleza? Então, com isso, nosso T calculado vai ser de aproximadamente menos 6,78. Falou bem pequeno. Né? Aqui, ó. T calculado. Tá? E aí, pessoal, vamos lá. Ó. Vamos observar agora aqui que existe uma diferença quando a gente for desenhar a nossa distribuição T de student, né? Supõe aí que é uma T de student semelhante àquela, né? Centrada em zero, tá? Nesse caso, pessoal, o nosso T calculado, ele segue uma distribuição T com n-1, só que o n aqui agora, ó, é 12, né? Então, uma distribuição T com 11 graus de liberdade. Só, pessoal, que aqui, né, a grande diferença vai estar no seguinte, tá? Nosso H1 vai estar à esquerda, certo? Como o nosso H1 vai estar à esquerda, então o que é que significa? Eu vou esperar que para rejeitar H0, eu tenho um valor de menos T tabelado aqui, tá? Onde a partir dele eu considero um valor extremo. Considerando mesmo essa área aqui, também vai ser alfa igual a 0,05, certo? Então, pessoal, agora a gente só rejeita se for menor. Porque para pensar, quando a gente considera isso aqui, ó, y barra menos mi0, se o y barra for muito maior, por exemplo, ele vai cair lá para o outro lado. Então, eu só rejeito se ele for menor. Tá certo? E quando a gente for olhar na tabela, pessoal, dá para notar porque essa distribuição T aqui, ela é simétrica, tá? Ou seja, o comportamento dela após a média, que é zero, é igual a antes da média. É como se você estivesse analisando aí um espelho, tá? Dela bem na média, em cima da média. Então, você vai olhar lá na sua distribuição, vou até mudar a cor aqui, tá? Você vai olhar aqui para o seguinte, vai olhar como se fosse aqui o mais T tabelado, certo? De 95, que deixa 5% à direita, tá? Por quê? Porque é a mesma coisa refletindo aqui, só que no lado esquerdo. Aí a gente vai considerar rejeitar H0 se esse valor aqui for menor, tá? Do que esse valor tabelado que a gente encontrou, tá certo? Então, novamente, a gente vai lá para a tabela, tá? E aí vamos localizar, né? A nossa probabilidade aqui também vai ser 0,95,
tá? Só que agora nós vamos ter 11 graus de liberdade. Então, vamos ligar aqui, ó, vou pegar em 1,796 aproximadamente 1,8, certo? Então, se, olha só, vamos olhar para cá, ó, nesse gráfico, ó, se esse ponto aqui, que deixa 5% à direita na distribuição T com 11 graus de liberdade, esse ponto aqui, ele como a gente viu aqui, 1,796, tá? Significa que se fosse para o outro lado, ele seria, com uma distribuição assimétrica, seria menos 1,796, beleza? Então, a gente faz esse espelho aí, tá? E aí a gente vem novamente aqui, tá? Voltar lá para o nosso exemplo aqui, né? Ou seja, o nosso T, nesse caso, vai ser menos 1,796. Aqui, pessoal, olha só. Vamos para a regra de decisão agora. O nosso T calculado, ele foi lá para a esquerda aqui, né? Para o outro lado. Ou seja, o módulo dele, o módulo do nosso T calculado, né? Foi maior do que o módulo do nosso T tabelado, tá? Ou seja, e na prática aqui, né, ele foi menor do que eu esperava. Foi um valor mais extremo do que eu esperava, né? Lembrando que no teste unilateral à esquerda, qualquer valor mais extremo, mais à esquerda do valor que eu estou esperando, que é o valor T tabelado, se o H0 for verdadeiro, a gente considera um valor improvável. Ou seja, aqui, né, portanto, também vamos rejeitar, né, rejeitamos a nossa hipótese nula, né? E rejeitando a hipótese nula, a gente afirma que essa taxa de colesterol média é menor do que 110 gramas por decilitro, ok? Essas crianças aqui. Joia? Então, segundo exemplo para o teste unilateral à esquerda. Então, vamos ficar esperto aqui, pessoal, com o seguinte. Agora, nós vamos para o teste bilateral, certo? Então, aqui vocês vão notar a diferença principal entre esses três testes, beleza? Olha só, um cliente de café um cliente de uma torrefação de café suspeita de que os pesos dos pacotes deveriam ser 500 gramas. Não estão corretos. Ou seja, já temos aqui as nossas hipóteses, tá? Nossa variável y é o peso, tá? Desses pacotes, tá? Aqui é uma, tá? Corrigindo. Uma. Então, nossa variável é o peso e esse camarada aí, ele está suspeitando que o peso é diferente. Então, olha só. H0, nós temos que a média é igual a 500, na verdade, já temos o μ0 também. E no H1, nós temos que é diferente de 500. Tá? Então, vocês podem notar aqui, pessoal, que no primeiro caso, a ideia era verificar se o salário era maior do que 2.000, ou seja, à direita. No segundo caso, a taxa de colesterol era menor do que 110, tá certo? Ou seja, iria estar à esquerda, só que aqui nesse caso, a gente está querendo verificar se o peso é diferente de 500, ou seja, se ele fala que não está correto, pode ser para mais ou pode ser para menos, se isso não for especificado, tá certo? Então, olha só, a amostra em questão, né, de 16 pacotes, tá? Foi composta, né, pelos pesos desses pacotes aqui. Então, vamos ver se esse camarada aí, né, se a afirmação dele está certa ou não, beleza? Então, novamente, tá? Nosso T calculado não vai mudar a fórmula dele, tá? Sei quem? Y barra menos μ0 multiplica pela raiz quadrada de n e divide por s, ok? Então, agora o que falta a gente é identificar um por um, né? O nosso y barra, ele vai ser 498,94 aproximadamente, tá? Nosso n a gente já viu que é 16, μ0 a gente já identificou de cara que foi o 500, né? E só está faltando aqui o s, que é um valor bem próximo de 4,0
0,7, tá? Então, calculamos novamente a nossa estatística de teste, 498,94, certo? Menos μ0, que vai ser 500, vezes a raiz quadrada do tamanho amostral, que é 16. Essa raiz quadrada a gente já sabe, é 4, dividido por 4,07. Fazendo todas essas contas aí, nós temos que nosso T calculado é menos 1,04. 4 direito aqui. Certo? Então, olha só. Vamos novamente aqui na distribuição T-Student. Novamente aqui. 0, tá? Ó, pessoal, o que é o seguinte. Vocês lembram que no primeiro exemplo a gente rejeitaria se fosse maior? No segundo exemplo a gente rejeitaria se fosse menor. Nesse exemplo aqui, nós vamos rejeitar, pessoal, se for. Pode ser para a esquerda, tanto para a esquerda quanto para a direita. Qual que é a diferença, pessoal? Se o meu alfa for igual a 0,05, tá? Significa que esse alfa ele pode ser improvável para os dois lados. Tá? Ou seja, ele vai ser dividido nesse lado aqui, essa área aí, a área desse lado, e na área desse outro lado aqui. Nesse lado você vai ter 0,025, tá? E no outro você também vai ter 0,025, certo? Então você vai ter um menos t tabelado para 0,025 e aqui nesse lado você vai ter um mais t tabelado, beleza? Então isso, pessoal, gera uma diferença crucial, né, entre os dois testes. Aqui, qualquer valor que cair à direita desse t tabelado ou à esquerda desse menos t tabelado aqui, a gente vai rejeitar H0, tá? Por quê? Porque é muito improvável de acontecer, considerando que o H0 é verdadeiro. Tá joia? Então, novamente, nós vamos aqui olhar nossa distribuição. Só que aqui, pessoal, é o seguinte, para pensar. Se a distribuição é simétrica, então eu vou identificar o mesmo valor nos dois lados, só que um deles vai ser negativo. Essa área à direita aqui, ó, ela tem que ser 0,025. Ou seja, significa que essa área escura ela precisa ser 0,975. Não é verdade? Porque a soma do total é 1. É 0,025 de um lado, né? Vai ser 0,975 do outro. Tá? Então, nós vamos aqui, olha só. Ao invés do 0,95, né? Vamos apagar isso aqui. E vamos para 0,975. Beleza? E aqui, pessoal, nós temos 16, né? Nosso peso é 16. Consequentemente, vamos ter 15 graus de liberdade. Tá? N-1. Então, vamos olhar para cá, ó. 2,13 é o nosso valor. 2,13. Joia? Então, vamos verificar, né? Vamos voltar lá na nossa questão aqui, tá? 2,13. Embaixo, né? Olha só. Isso aqui, menos 2,13. E aqui, mais 2,13. O nosso T calculado, pessoal, perceba que ele não foi maior, na verdade, olha só. Onde é que ele caiu aqui? Ele vem, ó, ele cai mais ou menos aqui assim, ó. Ou seja, isso aqui é o T calculado. Então, pessoal, olha só, ele caiu dentro da nossa região de aceitação. Ele não caiu dentro da região de rejeição. Então, no caso, o módulo dele foi menor do que o T, módulo do T tabelado. Ou seja, consequentemente, né, vou dar aqui a cor novamente, logo, não rejeitamos H0. Ou seja,
a gente não tem aqui, pessoal, evidências para afirmar que o peso desses pacotes de café é diferente de 500, na verdade? Ou seja, eles são estatisticamente iguais a 500, tá joia? Lembrando, pessoal, que a grande diferença aqui entre esses testes se encontra, né, na hora que você estabelece as regiões de rejeição, que é a partir de onde tem essa área vermelha, né, e a região de aceitação, a área aqui que está sendo destacada aqui, ó, né, a área laranja aqui, é a região de aceitação. Fora dessa área, essa outra área aqui, para esse lado ou para esse outro lado, é a região de rejeição. Então, a única diferença, a diferença essencial, pessoal, aí é mais ou menos onde que vai ficar essa região de aceitação e a região de rejeição. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que essa aula tenha te ajudado em alguma coisa, tá? Se você aprendeu alguma coisa, dá um like, compartilha, se inscreve no canal se gosta desse tipo de conteúdo, tá certo? E é isso, pessoal. Então, até a próxima.